Quando a liberdade de expressão, quando tu restringe ela, esse é um problema sério. Quando tu restringe ela, tu dá o maior poder que existe para uma pessoa, o de definir o que é verdade e o que é mentira. Tu tem religião? Não. Tu acredita em alguma coisa? Acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma... Tu acredita em Deus sem religião? Sim. O que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Eu especificamente? Não, o que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Por que vocês têm... É mais uma escolha de que eu quero que o que eu estou vivendo tenha um propósito maior. Uhum. E eu ficaria muito triste em acreditar que nada disso aqui realmente importa, eu vou morrer e todo mundo vai morrer e acabou tudo. E, sei lá, isso aí parece ser meio triste pra caralho. Por isso que eu escolho não acreditar nisso. E por que você acha que outra pessoa... Claro, são cada um, mas te coloca no lugar, por que você acha que outra pessoa não acredita? Porque ela vê a realidade da vida, vê que o mundo é injusto para um caralho e que tem muita gente sofrendo sem merecer e que, porra, que tipo de Deus é esse que cria uma realidade tão cruel, sendo que ele poderia ter criado, na cabeça das pessoas, uma realidade melhor para que a consciência existisse. Na economia tu é liberal? Sou. Por que tu é liberal? Porque eu não acredito que o Estado, que é um poder centralizado, sabe exatamente qual é a direção que as pessoas têm que ir economicamente. E por que tu acha que uma pessoa não é liberal, que é estatista? Porque elas não acreditam que as pessoas tenham realmente poder de fazer algo bom por elas só e elas precisam ter um pai que guia elas e protege elas de todo o sofrimento e direciona elas para algum lugar, porque senão elas estariam perdidas. Tá vendo o ponto que a gente tá chegando? Cara, para cada assunto da vida, os maiores assuntos da vida, que é religião, o que justifica existir uma civilização cristã, protestante, pentecostal, presbiteriana, neopentecostal, católica, tradicionalista católica, ortodoxa, islâmica, xiita, sunita, budista, hinduísta, que é o maior assunto, digamos, da teologia, é justamente uma leitura diferente do que é a realidade. Agora vamos descer um degrau. Como a sociedade se organiza? Uma sociedade Yanomami. Compartilha mulheres, são indígenas, propriedade coletiva, etc. A outra é uma monarquia absolutista, como o Bahrein. Existe um monarca, ele não respeita a Constituição, aquilo ali, ele é ungido por Deus para governar aquela sociedade. Sociedade atual, o Bahrein lá. A outra é uma monarquia constitucional, como o Reino Unido. Existe um monarca, mas ele tem só um poder moderador, ele também é ungido por Deus, mas a gente tem uma Constituição, a gente faz outro tipo de governo aqui mais democrático. Mas nos Estados Unidos a gente é presidencialista, federalista. Os poderes são locais e a gente tem um presidente. Aqui no Brasil a gente é presidencialista, mas a gente de federação só leva o nome, é o presidente lá que decide tudo. Aí vamos para a economia. Decidia, né? Antes do STF tomar o poder. Agora são outros momentos, né? Mas depois a gente pode entrar nisso. Aí, economia. Um é mais welfare state, outro é menos. Esse degradê é imenso em toda a Europa, imenso. Acho que hoje não existe nenhuma economia plenamente liberal. Tem as suspeitas de sempre, né? Singapura, Hong Kong, mas são exemplos cheios de complexidade. Mas vai disso até a Coreia do Norte. E aí, cara, você vai descendo e vai falando assim, ó, cara, você tá de moletom, eu tô de blazer. O seu é azul claro, o meu é azul escuro. A minha camisa é branca, a sua é preta. Eu tô tomando café, você tá tomando Red Bull. E você vai vendo que em cada segundo, cara, a gente não tem a mesma opinião. Então, quando você dá para alguém o poder de controlar a opinião dos outros, você tá fingindo que a sociedade tem uma resposta objetiva e consensual para problemas simples. Só que ela não tem uma resposta objetiva e consensual nem para o que é a vida. Em última análise, a gente não sabe responder consensualmente nem qual é o melhor regime de Estado, nem qual é a melhor forma de governo, nem qual é a religião que está correta, nem consensualmente não. Individualmente sim. Então, se a gente não concorda com nada, e se a gente levantar agora um assunto aqui para falar da Cracolândia, cara, cada um vai ter uma opinião.
E vamos fazer uma mais fácil, então vamos falar de gola de camisa. Eu gosto de uma que tem botão aqui, tu gosta de uma mais alta, tu acha isso aqui careta, eu acho que, pô, sem gola o cara não fica armado, não sei o quê. A gente não tem uma opinião consensual. Então vamos falar de tomate. Eu quero comprar tomate italiano, que eu acho mais suculento, etc. Não, mas tu fala, pô, vamos comprar esse aqui que é maior e mais barato. A gente não concorda também. Sim. Então, como é que tu vai dizer que alguém vai poder controlar a liberdade de expressão de outras pessoas com base no que é certo e no que é errado, se as 7 fucking bilhões de pessoas no mundo não concordam nem com o que é a vida? Não é impossível. Cara, é totalmente impossível. É o poder mais maluco que existe. Tu tá delegando para um ser humano, para um instituto, para um órgão, para o que for, a capacidade de responder a maior pergunta da vida humana. O que é verdade e o que é mentira? Cara, essa é a pergunta que fundou o cristianismo, cara. O Pôncio Pilatos, o que ele pergunta para Jesus quando Jesus se apresenta a ele como o próprio Deus? Ele fala assim, ó, quid est veritas, que é verdade, afinal de contas, né? Ele lava as mãos falando essa frase. Uhum. O que é verdade? Não é, sei lá, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Os caras aqui estão dizendo para te matar, tu tá me dizendo que tu é Deus, eu não sei, a minha mulher tá dizendo para te absolver, tá difícil para mim. Então, mas isso é um ensinamento que é deixado, indiferente da sua fé, não interessa essa fé, o que interessa é essa história, que, porra, o negócio é complexo. Sim. Se você vai na mitologia pagã grega, você vai encontrar o mesmo tipo de mitologia. Prometeu dando aos homens tendo que dar aos homens a razão, porque distribuiu todos os atributos aos animais. Então ele nos fez semideuses, por nos dar a razão, e isso é o livre-arbítrio. E agora a gente tem que escolher como seguir a própria vida. Então, cada ser humano... E isso tudo, essa longa tradição de problema de liberdade de expressão, tem que lembrar que Sócrates morreu por liberdade de expressão. Se você for um arianista, no ponto de vista de achar que Jesus foi um homem, Jesus Cristo morreu por liberdade de expressão. Os primeiros apóstolos morreram por liberdade de expressão. Joana d'Arc, Galileu Galilei. Foda que todo mundo tá morrendo por acaso dessa porra aí, né? Cara, faz muito tempo que a gente morre por falta de liberdade de expressão. Sim, sim. Entendeu? Então, como é que as pessoas chegaram? Qual é a tecnologia mais avançada que o ser humano inventou para segurar esse problema? As leis fundamentais. Que nem a democracia pode atravessar. Que são o direito à opinião, o direito à propriedade e o direito à liberdade. A livre iniciativa. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, eu posso transformar meu trabalho em propriedade e ninguém pode roubar isso de mim, e eu posso viver e ninguém pode me matar. Essas 3 coisas, uma Constituição não pode tirar, uma democracia não pode tirar, nada poderia te tirar. Poderia. Poderia. Mas essa é a tecnologia mais avançada, das civilizações mais avançadas. Ideias britânicas que floresceram nos Estados Unidos e que, de certa forma, estão constitucionalizadas ou institucionalizadas, tácita ou juridicamente, em todos os países civilizados do mundo de boa qualidade. Todos eles têm problemas. Ninguém é sem defeitos. Estados Unidos tem um monte de problema na liberdade de expressão deles também. Começou, inclusive, com o perigo iminente, que é a primeira vez que eles revisitaram essa emenda na Constituição americana, foi porque a Suprema Corte foi lá dar uma olhada em tempos de Primeira Guerra Mundial. Tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Olha aí a direita fazendo cagada. Tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos e o cara estava lá falando para as pessoas não se alistarem ao exército, fazendo campanha na rua. Uhum. Foi preso. E aí começou uma discussão sobre isso. Mas peraí, o cara não pode fazer essa campanha? Ele só está falando. E a liberdade de expressão. E aí o juiz, se eu não me engano, Oliver Wendell Holmes, ele julgou dizendo o seguinte, olha, você não pode gritar num teatro que está pegando fogo, porque isso cria clear and present danger, perigo claro e iminente. Uhum. Essa foi a primeira restrição à liberdade de expressão que os Estados Unidos colocou na jurisprudência. Pode crer. Isso foi em 1917. Então prenderam o cara. Depois, em Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. Um comunista chamou o policial lá de porco, fascista, etc. e tal, e eles fizeram a teoria das camadas da liberdade de expressão. E aí cada uma dessas coisas foi relativizando esse direito que hoje nos Estados Unidos é a sociedade, os americanos são a sociedade mais livres para se expressar de todo o planeta Terra, que a gente tem notícia, pelo menos, mas ao mesmo tempo tem suas restrições, porque não conseguem conviver em harmonia com a plena liberdade de expressão. Então esse é um problema que nos acompanha desde a primeira civilização, que a gente tem uma história filosófica do pensamento, até
os dias de agora, de hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, etc e tal. Então, fica tranquilo, cara. Essa briga que tu tá enfrentando aí... Não é recente e não vai acabar tão não cedo. é recente, não vai ser tu que vai acabar com ela. É foda, é foda. Esse negócio dos Estados Unidos aí, que você não sabia. Os caras tinham aprendido um comunista por causa dessa... Esse é o problema. Toda vez que você coloca uma desculpa pra restringir a liberdade de expressão, ela vai ser explorada Isso. de um jeito político e que é contra as leis primárias aí que tu tava falando, fundamentais. É que tem gente que não concorda com essas leis fundamentais. É simples tanto quanto isso. Sim. Tem gente que não concorda. O foda é que as leis fundamentais Viu como fazem... é difícil definir o que é verdade e o que é mentira nessas horas? Tem um cara que não concorda. E aí você faz o quê? Você vai forçar ele a seguir isso aí? Se eu sou o cara que não concorda, sim, né? Porque ele diz que não tem que Aí ter vocês liberdade. vão medir força. Não. O argumento é tipo... O que o cara não concorda é justamente o que pode morder a bunda dele porque ele discorda comigo. Isso. E o que faz normalmente o cara não concordar, é muito irônico isso tudo, cara, porque a história das ideias, ela é tão embrenhada e difícil, porque nada é fácil, sabe? Sim. Quando você resolve olhar com um olhar filosófico e tal, que os caras que criaram esse princípio de leis fundamentais são filósofos ingleses do século XVII. E eles criaram a ideia de que existiam leis naturais aos homens. E por que eles criaram essas ideias? Porque eles estavam sofrendo com tiranias inglesas. E, na verdade, tem uma agenda oculta nessas ideias, que é tirar o direito divino dos reis. Então, eles falam assim, ó, todo homem nasce igual perante a lei. O que está oculto naquelas ideias de John Locke, aquela galera toda, cara, vamos dar um jeito aqui de explicar a coisa para tirar o direito divino do rei, que é o que está nos passando a espada no pescoço. Pode crer. Para poder deslegitimar ele. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a fundamentação que eles... Olha só, eles queriam tirar o quê? O argumento do rei de que ele era ungido pelo próprio Deus. Sim. Aclamado pelo Papa e ungido pelo próprio Deus. Mas qual é o argumento que eles usaram para a lei natural? De que existiam leis transcendentais que Deus deu aos homens. Sim. E aí, qual é o problema que você cria nisso? Você criou um argumento teológico para combater um argumento... Assim, os argumentos não são teológicos em si, tá? Mas eles têm um extrato teológico para combater um outro argumento de extrato teológico. Mas esse negócio que você estava falando das leis terem um embasamento divino, no sentido que sem Deus as leis talvez não façam sentido, porque... Pelo menos no argumento deles, né? Qual que seria o argumento de lei sem um fundamento divino, assim? Cara, vou ser sincero, tá? Eu me imbrico nessa história há um tempo, tento estudar por gosto e tal. Não tem. Você acha que sem a ideia de Deus é difícil ter uma ideia de lei? Sim. Mas existiam sociedades que não tinham Deus? Não, toda a sociedade se regula. Sim. Tá? Tem uma coisa que é a razão prática, que é como que tu vai agir. Tem uma coisa que é a razão teórica, que é como tu vai fundamentar essa ação. Na fundamentação da ação sem Deus vai ficar muito difícil. Na razão prática pode ser que tu te vire. Entendeu o que eu quero dizer? Pode crer. Cara, sei lá, eu não quero matar a pessoa ali, não vou matar, entendeu? Ah, não acredito em Deus, vou sair matando, roubando. Não, Sim. Não é assim, tá? Mas na razão teórica, na hora de fundamentar por que nós não podemos roubar, etc e tal, a gente vai... É possível do ponto de vista ético, mas todas as argumentações éticas que eu conheci até então, pode ser que existem alguns pontos que eu não percebi, eu não conheci, elas carecem de um lastro metafísico para conseguir sustentar aquela ética. Por exemplo, Nietzsche é um dos caras que tenta fazer isso. Nietzsche odeia o cristianismo, Nietzsche é um filósofo famoso, entrou na moda, etc e tal, embasou 1000 coisas, desde uma direita radical até uma esquerda radical, tá? Nietzsche tenta fazer isso. O que ele fala? Ele faz alguns discursos anticristãos e antirreligiosos, e ele fala que essas crenças no céu, na vida após a morte, etc e tal, é coisa dos fracos. São muletas metafísicas. Pensa como é visual essa expressão. É uma crença que você usa de muleta para conseguir caminhar. Sim. E o homem que jogasse aquilo fora e fizesse suas próprias regras seria o super-homem. Porque ele cria as próprias regras. E aí vem uma frase do Nietzsche que é bastante elegante até, e ele era um estilista na hora de escrever, que é quem para Alexandre o Grande. A frase é complexa. Sim, como que você vai parar o cara que tem um poder incrível? Mas eu imenso? tenho a minha Constituição aqui. Ele chega com o seu exército e mija na sua Constituição. Mas eu tenho o meu Deus aqui. Cagou, o exército tá aí ainda. Escraviza tuas mulheres, entendeu? Sim. Então, quem para Alexandre o Grande no mundo terreno?
Ninguém. Então ele fala, e aí o Nietzsche complementa, né? Porque esses 2 pontos são importantes para o argumento dele, senão vai ficar capado. Vai parecer que ele é mais burro do que ele é, embora eu ache que ele esteja errado. O segundo ponto que ele complementa é, e a ideia de justiça, Sócrates e toda essa galera que filosofou sobre justiça são imensos fracassados. Por quê? Porque a quem interessa que o mais fraco seja defendido? Ao mais forte ou ao mais fraco? Ao mais fraco. Para quem interessa que 2 vale a 1 em vez de valer 2? Para quem tem 1. A quem interessa toda a ideia de justiça para favorecer os mais fracos? Então, diz Nietzsche, o que é irônico, porque ele era um filósofo fraco, morreu louco de sífilis e sozinho. Ou seja, como eu disse, a razão prática e a teórica às vezes não conversam também. Sim. Então, diz Nietzsche, toda essa invenção, todo esse blá 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 que começa com Sócrates é o discurso dos fracos para segurar os fortes. Porque no final do jogo, o forte não precisa seguir esse discurso. É verdade. E é o fraco que teme ele. Isso é as últimas consequências nietzschianas desse pensamento. Isso foi colocado em filosofia em Nietzsche, mas já está em literatura em Dostoiévski. Então, se você pegar Crime e Castigo, não tem spoiler de um livro desses, eu acho, né? Crime e Castigo é a história de um cara que mata uma velha, porque ele era virtuoso, a velha era sacana. Então, qual é o problema de matar a velha? Só que ele descobre que o único jeito de ser perdoado, na verdade, é a sentença. Esse negócio de ateu, as últimas consequências dá problema. Os Irmãos Karamazov, outro romance mais complexo, mesma coisa. Então, já foi sondado muito na literatura, depois foi parar na filosofia, e toda a filosofia moderna, na verdade, é uma tentativa. Kant se esforçou horrores para isso, muita gente se esforçou muito para matar Deus e mesmo assim construir um arcabouço ético. E o que a gente tem hoje, na minha opinião, é pessoas que na vida prática seguem um código moral metafísico e não percebem a sua herança. Essa é a minha opinião. O ateu vai lá e fala assim, olha, eu não mataria você. Porque imagina, isso é totalmente errado, eu não preciso acreditar em Deus para achar isso errado. Só que, na minha opinião, ele está recebendo uma herança cristã de valores culturais, através da criação dos pais, da civilização, da cultura, dos símbolos que ele recebe, da educação, etc. De onde surgiram os valores que agora ele detém, né? E ele não está enxergando a textura disso aí. Pode crer. Então, poderia ser outra, não precisaria ser só o cristianismo, poderia ser outra, né? Poderia ser outra religião, poderia ser o judaísmo, poderia ser o hinduísmo, poderia ser outras religiões. Mas o ponto não estou igualando elas, são coisas totalmente diferentes, mas o ponto é que ele recebeu um lastro civilizacional cultural que ele não reconhece mais porque está muito distante. Sim, sim. Mas, pô, a ideia de não matar e não roubar não pode vir de uma maneira prática também? No sentido de, negociação? Eu tenho uma filha, vai. Minha filha, eu posso ser forte, mas minha filha não é tão forte, vai. Uhum. Pelo menos no mundo mundo medieval, onde força física era tudo. Eu quero ter um mundo onde eu possa estar tranquilo com a minha filha perambulando sem que eu perca ela. Uhum. Então, eu, mesmo sendo forte, eu protejo o meu prole, criando leis que vão protegê-la. E nesse sentido, eu não preciso de Deus, eu só preciso da questão prática mesmo da coisa. Né? Sim, tudo isso está correto nessa camada argumentativa, mas como eu disse, a minha preocupação não é com essa camada. A minha preocupação é com o extrato dela, o que vem por trás disso. Né? Então, por exemplo, eu acho que tudo isso que você falou está correto. Mas pode ser um instinto, o extrato disso. Essa é a teoria, por exemplo, do Thomas Hobbes, do Leviatã. Por que a gente topa dividir nossa liberdade com o Estado? Cara, porque eu quero dormir de porta aberta. Não tá funcionando. Não tá... O Hobbes falhou, né? Mas eu topo dividir minha liberdade com o Estado, eu topo não ter plena liberdade, porque, no fundo, eu quero que alguém me proteja através do monopólio da força para não vir aqui cravar uma lança no meu pescoço enquanto eu durmo. Uhum. Porque uma hora eu vou precisar dormir. Sim. Então, essa é um pouco através desse caminho que Hobbes e outros tantos sucessores vão construir. Hobbes tem outras coisas, outras contribuições filosóficas, etc. Só peguei esse ponto isolado para a gente construir. Então, isso é uma coisa. Agora, nesses códigos todos aí, o que a gente viu? A gente só viu esse código surgir, salvo engano, posso estar enganado? Eu vou dar um passo atrás para a gente construir melhor, tá? Existe um cara que é conhecido como o pai da antropologia, Claude Lévi-Strauss. Esse cara se preocupou em identificar o que era uma cultura natural e o que era uma cultura artificial. Uma cultura natural é aquilo que surgiria em qualquer civilização independente de interferência de externos.
Uma cultura artificial é uma cultura que não surge em qualquer civilização, indiferente da cultura de externos. O que ele percebeu eticamente que era cultural? O estupro, a defesa ao estupro, era uma coisa natural. Era uma cultura natural. Ele visitou várias tribos, ele fez várias expedições e percebeu que em várias civilizações que não, aparentemente não tinham contatos externos, a sociedade se defendia do estupro de uma forma ou de outra. Principalmente de menores de idade. Não quer dizer que não tinham... Não pensa tu numa sociedade perfeita, tá? Sim, mas o estupro era mal visto. Homicídio também. Incesto também. Todas essas coisas eram mal vistas naturalmente, tá? Mas a parte mais interessante para mim é que só surgiram códigos de ética formalizados em civilizações que tiveram como base um mito fundador. E esse mito fundador é teológico por excelência. Pode crer. Então ele pode ser o faraó, que é o próprio Deus, ele pode ser Horus, que nos observa, ele pode ser os deuses da Grécia, que na verdade representam os nossos sentimentos, emoções, etc e tal. Ele pode ser o paganismo romano, ele pode ser o Deus judaico, o Deus monoteísta judaico, ele pode ser Jesus Cristo, ele pode ser o último dos profetas em nome de Deus, que é Maomé. O importante é ter um ser metafísico. Mas se ele não tiver esse mito civilizacional, a sociedade não prospera. Porque isso dá cola. É por isso que uma tribo indígena. Eu não estou dizendo que os indígenas são ruins, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo do ponto de vista da nossa percepção sobre prosperidade. Não haverá prosperidade. Para pegar um filósofo que não é do time da direita, que é até um cara progressista, é ateu, vamos pegar o Yuval Harari, que ficou na moda por causa do Sapiens, Homo Deus, aquela coisa toda. O que ele coloca lá? Que nenhum estudo que a gente tem disponível na história humana mostra que uma sociedade de mais de 150 indivíduos se torna coesa sem uma crença em comum. Inclusive, macacos, se tu juntar, se mata. Se tu aglomerar muitos macacos, eles se matam. Se tu aglomerar muitos ratos, tem um experimento chamado Utopia dos Ratos, eles se matam. Tipo, todos se matam até sobrar alguns. Cara, não, genocídio de lacerante, tá? Comportamento violento, voluntário. Eles não disputam recurso, é diferente. Não é que tem um pedaço de comida e eles vão disputar. Se tu der comida à vontade para todos, mesmo assim eles vão se matar. É mesmo? Interessante. Sim, muito interessante. E o que tira isso de cena é uma cultura. E é por isso que grande empresário fala em cultura na empresa. Porque a empresa começa a ficar grande, então tem que ter cultura. E a cultura, ela é uma história compartilhada e sentida por todos aqueles que querem viver. Uma retaguarda de valores, sentimentos, emoções, etc. Ele precisa disso para ter coesão, para olhar para o cara do lado dele e dizer... Cara, junto. Ela não vai me matar, eu não vou matar ela, porque a gente participa da mesma história e a gente tem a mesma cultura. Agora, se eu abrir mão disso, eu não consigo crescer a minha sociedade para uma sociedade grande. Então, por isso que sociedades que tiveram um mito civilizacional, no sentido de uma explicação teogônica, não só teológica, mas uma cosmogonia, a melhor palavra é essa, uma cosmogonia para dizer qual é a origem da vida, a origem do universo, e elas partiram para acreditar naquilo ali, elas conseguiram crescer. Porque eram muitas pessoas e todas elas tinham, em maior ou menor grau, uma crença em comum. Quando é que essas sociedades colapsam? Quando a crença fale. Então, se o faraó não é mais o Deus encarnado, talvez a gente pode matar o faraó e migrar. Se o faraó não é mais o Deus encarnado, e esse tal de Moisés veio aqui com essa tábua dos 10 mandamentos... Coitado, eu estou fazendo uma burrice imensa porque Moisés mostrou a tábua depois. Mas esse tal de Moisés chegou aqui resolvendo o negócio e tal, e ele parece com uma proposta mais factível, mais verossímil para mim. Vamos deixar o faraó, vamos deixar o Ramsés e vamos se mandar daqui. Mas não foi isso que aconteceu com os ingleses na época que eles estavam tentando tirar os poderes dos monarcas lá? Sim, a Inglaterra passou por isso numa reforma anglicana. Na verdade, 2 vezes, né? Primeiro passou numa reforma anglicana, onde eles expulsaram os católicos. Claro, a brincadeira, o meme é que o cara queria casar de novo e por isso ele teve que brigar com a igreja. É uma boa parte da verdade, mas obviamente tinha uma relação mais complexa, uma aristocracia corrompida, etc. Muitos desses católicos foram parar nos Estados Unidos, blá, blá, blá. E era um momento de várias erupções, Martinho Lutero, etc. E tal, rompimento com a igreja como instituição única, né? Mas o que a gente tem, e o que é importante aqui, é que esse mito civilizacional dá cola. Quando a gente não tem esse mito civilizacional, a gente não partilha a mesma cultura e as mesmas crenças. Então a gente faz parte, nós fazemos parte. Quando o conservador fala em sociedade ocidental, que é uma coisa que o conservador fala pra caralho, o Ocidente, nós estamos no Ocidente, o que ele quer dizer é, por trás de tudo, por mais que nós pensemos diferente,
existe uma malha social invisível que define mais ou menos os nossos valores. É por isso que a gente chama isso de... chama o Ocidente de um tripé. O que é esse tripé? É a cultura judaico-cristã, não é só cristã, é judaico também. A cultura judaico-cristã é uma herança que está introjetada em nós há tantas gerações e formatando os nossos costumes. A segunda coisa é a filosofia grega. Nós precisamos fundamentar o porquê nós fazemos as coisas. Nós precisamos teorizar, nós precisamos descobrir, nós queremos descobrir o mundo. E o direito romano. Nós queremos relações justas entre nós. Esse tripé civilizacional é a malha social invisível que a gente não enxerga mais, que os conservadores dão o nome de Ocidente. Mas não tem um pouco isso no Oriente também? Tem, mas é outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, o Oriente não tem nenhuma neura com democracia. Sim. Não tem nenhuma neura com democracia. Sabe por quê? Porque no Oriente não nascem todos iguais filhos de Deus. Como que é lá? Como eles pensam Porque, lá? por exemplo, no Ocidente, tu já percebeu que a frase todos são filhos de Deus feitos à sua imagem e semelhança tem uma implicação imensa. Sim. Tem autores, inclusive, como Kolakowski, que é um estudioso do marxismo polonês, que defende que o marxismo é filho distante da cultura judaico-cristã. Primeiro, porque Marx era judeu. Segundo, porque somos todos filhos feitos à imagem, todos iguais, filhos de Deus feitos à sua imagem e semelhança. Faz sentido. Eu não estou defendendo esse ponto de vista, só estou colocando um ponto que um autor trouxe para mostrar a complexidade da coisa. Que tudo, no fundo, tem a mesma herança cultural. Alguns interpretam de um jeito, outros de outro, uns estão com certeza mais errado que outros, e outros estão mais certo. Mas aí o jogo começa a ficar difícil, cada um... Aí a salvação da alma é individual, como diz um amigo meu. Pode crer. Mas no Oriente, o que acontece? Eles não têm essa frase. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, seus filhos iguais, etc. Eles não têm essa frase. Então é plenamente natural que o imperador seja o imperador. E que se o imperador mandar eu me matar, eu me mate. Como a gente pode ver, agora, eu adoro essa parte que eu cito uma fonte muito vagabunda para um assunto muito complexo, e a galera me critica muito. Como a gente pode ver no excelente filme do Tom Cruise, O Último Samurai. É verdade, ele se mata no final. Né? Spoilers, foi mal. Mas que a gente pode ver, é óbvio que é uma produção romantizada, é ficcionalizada, claro. Inclusive a esquerda, que saiu pela culatra e virou de direita por causa da tradição, outra história. Mas a questão é, brincadeira à parte, ela não é uma boa fonte para a gente conversar sobre isso, obviamente, mas ela simboliza isso que eu estou falando. Porque é diferente, a hierarquia está estabelecida. Sim. É o que permite a China abrir a Constituição dizendo a China é uma ditadura do proletariado regida por um partido único, Partido Comunista Chinês. Quem está me assistindo pode dar um Ctrl+T agora, escrever Constituição da China em português, clicar no primeiro link e ler o primeiro artigo. E, cara, isso aí, pensa pra gente o quanto isso é louco, entende? É louco. É só, tipo, você nasceu sendo um subjugado e você tem que aceitar Toda isso. a terra é do governo, tá escrito na Constituição da China. Tudo é do governo. Se o governo não permitir, não tem não sei o quê. E tá tudo certo. E a China até mais ou menos prospera do jeito dela, que eu sou crítico, mas prospera do jeito dela com essa conjunto de crenças. Né? O Estado, ele cumpre o papel de Deus, né? Isso. Rússia. Rússia é um outro exemplo. Cara, tu falar em democracia na Rússia... Sei lá. Quem se importa? Nunca teve. Nunca teve. Sempre foram os czares, os caralho. Sempre foram os czares, depois os czares foram os líderes comunistas, depois os líderes comunistas foram os presidentes, ficaram 25 anos no poder, que nem o Putin. Então, cara, muda o que essa porra dessa democracia aí? Ah, vocês vão poder votar. Ah, isso. Massa. Você já parou pra pensar aqui? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.